Nesta manhã eu queria ser simples, porque também não sei se é de outra maneira, mas dizer que aquilo que eu vou falar hoje é alguma coisa que só nestes últimos 2 dias começaram a fazer sentido, encaixar no meu coração para vos falar. E o engraçado disso é que aquilo que eu vou falar, na verdade, é uma conclusão de tudo aquilo que já foi falado aqui nesta manhã. Portanto, acredito que há aqui uma linha do Espírito, há aqui uma linha de Deus para esta casa, para esta igreja, para o dia de hoje, porque cada vez mais, seja na Lausanne, seja em qualquer lugar onde eu vou, a minha oração é isso, Senhor, que a palavra, não importa se é mais rica, que é mais simples, isto é como aos cozinhados, mas que ela seja nutritiva, que vá ao encontro da carência e daquilo que tu queres falar. E então esse é o meu desejo nesta manhã para convosco. No final do ano passado, Deus trouxe até ao meu coração algo que para mim se tornou um mote para o ano 2025, quer para a minha vida particular, quer para a vida da igreja, e algo como põe a tua casa em ordem, ou põe a casa em ordem. E claro, quando a gente ouve estas coisas, a gente pensa, pronto, há aqui grandes problemas, não, mas às vezes há necessidade de pormos a casa em ordem. E com base neste tema, tenho vindo a ministrar na igreja, e entre as várias coisas que eu tenho ministrado e que têm vindo ao meu coração, veio esta questão que eu quero falar hoje. Os irmãos sabem qual é a primeira coisa na Bíblia a que Deus chamou de santo? Alguém sabe? O descanso. Então, quando nós ouvimos coisas como ser santos, como Deus é santo, Deus está a dizer, descansem como Deus descansa. Vivam em paz, vivam em serenidade, vivam nesta segurança, até porque para descansar nós temos que ter confiança. Por isso é que a Bíblia fala também do descanso da fé. Quanto maior é a nossa consciência e noção e realidade do nosso Deus, mais fácil é de descansar. E Jesus caminhou nesta paz e nesse descanso. Jesus, por onde andava, ele entrava em paz, ele entrava sereno e os demónios manifestavam-se, porque uma das coisas que o inferno detesta é crentes pacíficos. Crentes sossegados no sentido íntimo, no sentido do descanso interior. Jesus, para mim, essa é a verdadeira guerra espiritual. Jesus, onde entrava, a sua paz e a sua serenidade e a quietude do seu espírito era de tal maneira que nós encontramos que as coisas aconteciam, havia curas, havia libertação, havia gente que se manifestava de várias maneiras, porque Deus estava lá em toda a sua grandeza. Onde? No meio do descanso, da serenidade e da quietude. A Bíblia está cheia de palavras sobre quietude, sobre aquietar-nos, sobre sossegar-nos a nossa alma. Davi houve uma altura que dizia, a minha alma está como uma criança desmamada e eu tive que mandar calar a minha alma, eu tive que a sossegar. E Davi tinha este diálogo interior com ele próprio, porque perturbas, ó minha alma. Então, a tendência, a tentação, a maior tentação que vem à nossa vida, meus irmãos, é tirar-nos do sério, é tirar-nos do sossego, é tirar-nos da quietude, que é onde nós conseguimos ouvir o Espírito que em nós está. Mas que muitas vezes, no meio de tantas vozes e de tanta agitação interior, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E eu tenho percebido nos últimos tempos, e nos últimos tempos, não vou dizer anos, que quanto mais aprendo sobre descansar em Deus, em sossegar, em me aquietar, mais coisas eu tenho visto Deus fazer. Porque Deus, Ele intervém quando nós nos aquietamos. Amém? A única vez que nós vimos Jesus tirado do sério foi aquela vez em que Ele foi ao templo e diz que viu lá os vendilhões do templo, gente a fazer comércio, aqueles câmbios, porque era a altura da festa, então as pessoas vinham de várias partes, traziam os seus dinheiros, os dinheiros de cada nação, e ali havia cambistas e havia negócios. E Jesus passa-se da cabeça e faz ali uma coisa tremenda, mas que em termos momentâneos teve pouco efeito. Porque o Jesus que deitou as mesas ao chão e os dinheiros e expulsou aquela gente toda, assim que virou costas, aquela malta voltou toda outra vez, ou vocês acham que não? Claro, Jesus saiu dali, fez aquele estardalhaço todo, sai do templo
E eles voltaram e meteram as suas mesas e voltaram aos seus negócios, como sempre, até ali. Porque aquilo que Jesus fez não foi apenas e exclusivamente aquilo que ele viu ali. Jesus, ele fez ali uma declaração profética. Primeiro ele está a dizer, a minha casa será. Portanto, ele não está a falar daquela casa, ele estará a falar de uma casa futura. E ele está a dizer, será uma casa de quê? De oração. Uma casa de conversas. Uma casa de relacionamento. Uma casa em que nós partilhamos, temos comunhão e temos intimidade. Essa será a minha casa. Agora, de que casa é que Deus estava a falar? Sabemos que aquele templo foi o último templo que existiu. Templos físicos. Então, Jesus estava a falar do quê? Da casa que somos nós. Casa espiritual. Casa onde é suposto, meus irmãos, dentro de nós, haver esse sossego e esse livre acesso ao trono da graça de forma pacífica, não de forma ansiosa. Já agora deixem-me dizer, vocês não sabem que a palavra que é usada para lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, no original é a mesma palavra que é usada para expulsar demónios? Quando a palavra de Deus está a dizer, lançai sobre ele toda a nossa ansiedade, diz, expulsai violentamente da vossa vida toda a ansiedade, porque onde há ansiedade, onde há stress, onde há agitação, onde há trabalho, onde há fadiga, meus irmãos, onde há falta de descanso, dificilmente nós conseguimos viver a plenitude de Deus. E Jesus, quando está a dizer, a minha casa será casa de oração, e portanto ele está a dizer, para ser casa de oração, ela tem que ser uma casa limpa. Limpa do quê? De todos os sistemas interiores que temos na nossa alma, sistemas negociais, sistemas em que nós negociamos com Deus e negociamos com nós próprios, porque muitas vezes nos movemos não pela certeza e pela quietude que temos em Deus, mas por uma série de coisas que nós apreendemos ou dos quais nunca fomos curados ou libertos. Então, cada vez que pensamos em nos relacionarmos com Deus, nós disparam uma série de gatilhos dentro de nós. Há uma série de ideias, eu tenho que fazer isto, se calhar se eu fizer assim, nós muitas vezes entramos em processos negociais, tal e qual como aqueles vendilhões do templo. Mas nós dizemos, aqueles malandros, aquela gente não percebeu nada, estavam a usar a casa de Deus para fazer comércio. E muitas vezes, tanto esse comércio existe dentro deste templo que somos nós. E Deus está a dizer, o templo que virá será um templo em que não vai haver necessidade de negócio, de agitação, de barulho, de subterfúgios, de comércio. Será uma casa onde o meu povo, em paz, em quietude, em descanso, se aproximará e teremos conversas profundas. Porque onde há agitação interior na nossa alma, nós temos dificuldade em escutar o Espírito Santo. O Espírito Santo não fala só às vezes. Ele fala muitas vezes. Também não direi que ele está sempre a falar, não é? O Espírito Santo também não... Há alturas que também Deus sossega o seu falar. Mas o Espírito de Deus fala. E fala dentro de cada um de nós. E fala a verdade na igreja. Fala pela palavra. Fala pelos profetas. Fala, enfim, por tantos meios. Mas aquilo que Deus deseja é um lugar no íntimo da nossa alma onde haja quietude, sossego e descanso. Há bocado falou-se no Salmo 23. Eu amo o Salmo 23. Sabe porquê? Porque de repente eu comecei a olhar para o Salmo 23 de maneira diferente. O Salmo 23 é um salmo de descanso. Até dá sono. Ele dá refrigério à minha alma. Ele conduz mansamente a águas tranquilas. Ele faz-me deitar em verdes pastos. E mesmo quando estamos na presença dos nossos inimigos, nós não temos que fazer nada. O Espírito Santo vem e unge a nossa cabeça. E depois habitarei na casa do Senhor por longos dias. Temos descanso e temos mesa. E temos aquilo que é o objetivo do coração de Deus, o que é? Comunhão, intimidade, descanso, usufruir de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu não sei se faz sentido para vocês. Descanso. E eu acredito que Deus quer falar connosco hoje, nesta manhã, acerca da necessidade de descansarmos, de encontrarmos esse descanso. Para descansarmos, nós precisamos de perceber que há coisas que temos que render. O descanso é sinónimo para nós também de que Deus está realmente no governo da nossa alma.
mesmo nas coisas que nós não percebemos, não podemos controlar, sobretudo nessas coisas. Esse é o momento para nós rendermos a Deus e pararmos antes que seja tarde, de nos esgotarmos por completo a tentar resolver coisas pela nossa vida, quando, conforme a Bíblia diz, no descansar e no confiar está a vossa vitória. Vocês já perceberam isso? Claro que há tempo para todas as coisas. Há tempo para louvor profético, para rasgar a atmosfera. Há tempo para declarações. Há tempo, meus irmãos, para nós abrirmos a nossa boca e proferirmos. Mas deixe-me dizer que para mim a verdadeira força da igreja, do templo que somos nós, é o descansarmos em Deus e deixarmos Deus ser Deus. Deixarmos Deus tomar conta das coisas. E eu estou a falar do alto dos meus 62 anos. A gente somos tramados, não demoramos tanto tempo a aprender coisas simples, não é? Nós não nos apercebemos quantas vezes somos movidos por impulsos interiores que não têm nada a ver com o Espírito de Deus, têm a ver porque fomos ensinados ou formados, ou porque de alguma maneira é os tais sistemas cambiais e negociais com Deus na nossa alma. Eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo para ter a bênção, para ter a resposta, para ver resultados. E às vezes não tem, Deus diz, senta-te aqui, come e está calado. Bolas? Claro que eu sou homem, não é? Os homens gostam de sossego, não é? Podem até estar com o comando da televisão a fazer zapping, mas não estou a ver nada. Estão a navegar na maionese, não é? Já as esposas não, gostam de estar sempre a falar e tal. Nem todas, né? Nem todas. Amém. A vida, meus queridos, é isso. Olha, às vezes é como a vossa casa de banho. A gente estamos ali e de repente a luz parece que desaparece e a gente depois está a sonar ao Senhor. Foi revelação que eu tive esta manhã, agora a Lisa. Senhor, aqui, faça-se luz, Senhor. Não te esqueças de mim, estou aqui. Deus é assim, Deus é bom. E a gente também não somos maus. Queria ler convosco algumas passagens e relembrarmos aqui alguns princípios sobre a importância de descansarmos, até para o nosso equilíbrio. Os irmãos sabem quando a palavra de Deus diz para sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda como um leão, ver a quem pode tragar. Os irmãos sabem que aqui ser sóbrio não tem nada a ver com álcool, senão alguns de vocês estavam em maus lençóis, estou a brincar. Sobriedade aqui não tem nada a ver com não estar bêbado. Sobriedade aqui tem a ver com equilíbrio, com moderação. Paulo dizia a Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, ou de uma menção, ou de equilíbrio. Porquê? Porque tudo o que entra em desequilíbrio na nossa vida é uma brecha para o diabo fazer o seu trabalho em nós. Então, se há falta de descanso, essa é uma brecha. Se há ansiedade, estamos a permitir... Os irmãos, eu não sei, eu vi há uns anos atrás, não há muito tempo, eu vi há um canal que é o TLC, e eles davam um programa sobre os acumuladores. Já viram isso? Os irmãos percebem, para se acumularem, é uma pequena dose todos os dias, mas depois, para se limpar aquela tralha toda, tem que se chamar os serviços sociais da Câmara. Os irmãos sabem que a nossa alma é exatamente a mesma coisa. Nós vamos acumulando coisinhas, nós vamos permitindo que coisas comecem a tomar o nosso lugar. Quando damos por ela, nós temos a casa cheia de tralha. E Deus diz, este é tempo de esvaziarmos, só por simplesmente para esvaziar, para podermos respirar, para podermos nos movimentar, porque aquilo que vamos permitindo acumular dentro da nossa alma acabará por prender os nossos movimentos, a nossa respiração, logo usufruirmos da paz que excede todo o entendimento. A palavra de Deus fala-nos acerca da importância, não é? Vamos ler um versículo, pelo menos, que é para os irmãos. Êxodo capítulo 20, versículo 8 e 11. Aliás, vamos lembrar aqui uma ou outra passagem sobre a importância do descansar. Diz a palavra de Deus que Deus ao 7º dia descansou. Os irmãos acham que Deus estava cansado? Não, até porque seria um contrassenso. Diz que Ele não se cansa, nem dorme. Então, Deus não estava cansado. Mas a palavra de Deus diz que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, porque é que Deus, no início das Escrituras, seja de forma figurada ou de forma muito literal, Deus estabeleceu o sábado, o conceito do sábado, para descanso? Porque Ele sabia
Nós somos fantásticos em encher a nossa vida com coisas. Somos fantásticos em não saber parar. Quando ganhamos velocidade, nós não queremos parar. E aqui este não parar, muitas vezes não tem só a ver com fazer coisas. O descanso em Deus não é só parar de fazer coisas, mas tem a ver com a agitação da nossa alma. Tem a ver com dar-nos à nossa cabeça trabalho desnecessário. Dar-nos às nossas emoções trabalho desnecessário. Nunca se ouviu falar tanto sobre falta de saúde mental, emocional, por aí afora, correto? E foi a pandemia. Não, meus irmãos, a pandemia pode ter contribuído, mas isto é um problema do ser humano. E tal porque também fomos muito formados, até mesmo biblicamente, de que nós temos que estar sempre a fazer coisas. Mas deixe-me dizer que, à luz da palavra de Deus, não fazer coisas também é obedecer a Deus. Às vezes, os sermos infrutíferos ou frutíferos, ser infrutífero não quer dizer que eu não estou a fazer nada. Até pode dizer que eu estou a correr de manhã à noite, mas a fazer tudo aquilo que Deus não mandou fazer. Então eu estou a ser infrutífero na mesma. Ser frutífero, meus irmãos, até pode ser uma única coisa, mas essa única coisa que Deus me mandou fazer, ou Deus me pediu para fazer, eu estou a fazer. E ao estar a fazer, eu vou ver fruto. E nós temos que perder este impulso interior, imediato em nós, de que se não tivermos a fazer coisas, é como a questão do silêncio. Os irmãos já com certeza, já andaram de carro com aquelas pessoas que acham o silêncio incómodo. E a pessoa vai connosco numa boleia, ou porque vamos não sei o quê, a pessoa vai sempre, o pendura, vai sempre a falar. E eu a orar, Senhor, eu nem sequer ligo o GPS, que é para ir no silêncio. E este teu filho, tenho misericórdia. E fala. Porquê? Porque algures na sua cabeça achou que o seu papel de pendura é massacrar a cabeça de quem vai a conduzir, porque o silêncio é desconfortável. A gente não sabe lidar com o silêncio. Verdade ou não? E nós transpomos isso também para a nossa relação com Deus às vezes. Então, como às vezes parece que estamos em momentos de silêncio, nós temos medo do silêncio. Bem, às vezes temos medo do silêncio porque somos obrigados a lidar connosco próprios. E a sentir-nos e a perceber-nos. Mas isso é bom, mesmo que doa. Bem, vamos a Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Não é o sábado da semana, é o princípio sabático do descanso. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é dedicado ao Senhor, o teu Deus. Esse sabático pode ser no meio do dia. E deve ser todos os dias, quando nós tiramos tempo para estar com Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então é a primeira menção à santificação e à santidade. Está no descanso. Está no dia de sábado. Eu não sou adventista do 7º dia, está bem? Também não sou aquele que diz que o domingo é o dia do Senhor. A gente às vezes só muda a cor, fazemos uns ajustes. Não, o domingo é que é o dia do Senhor, não é nada. Todos os dias são os dias do Senhor. Esse é para mim, todos os dias são do Senhor. Mesmo à segunda-feira que toda a gente amaldiçoa. Vamos a Isaías, capítulo 58, 13 a 14, diz assim: se vigiares os teus pés para não profanares, violares o sábado, e para não fazer o que bem quiseres, no meu santo dia, e se tu chamares delícia, isto até parece vê-se mesmo que é uma versão brasileira, se tu chamares delícia ao sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se o honrares, deixando de seguir simplesmente o teu próprio caminho, de fazer o que bem quiseres e de falares futilidades, então tu farás, ou terás no Senhor, a tua alegria. Já viram? Não acham interessante? Deus está a dizer, no descanso, na paragem, na quietude, no tempo de intimidade, porque esse é o momento da tua vida para estarmos a sós e conversarmos. Aí tu vais ter a tua alegria. Só 2 amentos, a coisa está a cair.
E eu farei com que tu cavalgues nos altos da terra e te banqueteis com a herança de Jacó teu pai. Os irmãos estão a ver as promessas de Deus para quem faz o quê? Para quem se aquieta, sossega, para dar tempo para aquele que tudo sabe, tudo pode e que nós damos graças a Deus. Senhor, obrigado, tu estás na nossa vida. E está. Mas será que nós estamos a ter tempo de qualidade com Ele? Será que estamos dispostos a forçar-nos a nós mesmos a ficar quietos e parados para ouvir Deus sussurrar ao nosso coração? Diz então que Ele diz, olha, aí tu vais cavalgar os cowboys cósmicos, ok? Vais cavalgar nos altos da terra e vais-te banquetear com a herança de Jacó teu pai. Ou seja, tu vais usufruir de tudo aquilo que tantas vezes, pela muita preocupação, ansiedade, cuidado, correria, às vezes a nossa fé não é uma fé da paz, é uma fé da ansiedade e do stress. Nesse lugar de descanso, nesse lugar de quietude, nesse lugar de conversas com Deus, tu vais usufruir, eu vou fazer chegar até ti tudo aquilo que tu realmente precisas. Tu vais ter alegria, vais ter suprimento, vais ter a provisão do que necessitas, tu vais cavalgar, ou significa, vai haver circunstâncias que tu hoje, não é? Estás a andar a pé ao lado do cavalo, mas passas a andar em cima do cavalo. Amém? Amém. Embora noutros casos Deus faz-nos descer do cavalo, como fez com Paulo. Eu preciso falar contigo. Os irmãos percebem que aquilo que Deus fez com Paulo foi só para mandar calar e ficar quieto durante um tempo. Para ele poder falar com Paulo. Paulo estava tão atarefado e ele estava a fazer as coisas achando que fazia muito bem. Vou perseguir a igreja, vou perseguir os cristãos, vamos comê-los aos pequenos almoços. Não é? Vamos fazer pequenos almoços de homens de negócios com cristãos. E Deus, por isso, simplesmente fez-lo cair do cavalo. Para quê? Para o magoar? Não. Para que ele ficasse totalmente dependente daquilo que Deus queria fazer e agir. E naquele momento Deus falou a Paulo. E a transformação de Paulo foi porquê? Porque Deus o fez parar. Então eu acho, agora, fazer parar para descansar. E estamos a falar do quê? Da nossa alma. Então chegamos a Marcos capítulo 2, versículo 27 a 28. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até. Então, Jesus é Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. E quando nós olhamos para Jesus, nosso exemplo máximo, quer como filho espiritual, quer como filho físico, homem, Ele dá-nos padrões de como cuidarmos também dessa quietude e desse descanso. Em primeiro lugar, diz que Jesus fazia uma coisa, enquanto filho do homem, ele fazia uma coisa que muitas vezes nós fazíamos. Ele se retirava sozinho para lugares de quietude. Para quê? Para estar a falar com o Pai. Para se refazer, para se recriar, para conseguir, sabe, meus irmãos, porque estar sempre a ministrar não é plano de Deus. Até porque a gente não pode dar aquilo que a gente não recebe. Eu próprio, como pastor, tenho alturas que tenho que fazer essa gestão. Não, eu tenho que parar. E depois cada um tem a sua estrutura. Às vezes emocionalmente estamos cansados. Mentalmente estamos cansados. Espiritualmente nos drenamos. E drenamos na boa, porque estamos a ministrar, a ajudar pessoas a correr. Mas chega uma altura, e eu já conheço o meu headline, eu disse, para. E durante uns dias, eu não atendo telefones, nem falo com ninguém. Não pode ser. O pastor tem que ser pau para toda a obra, tem que ser taxista, tem que ser Uber, não é? Tem que ser bombeiro, tem que, fazer... Não, esquece. O pastor está aqui, mas é um ser humano e tem os seus limites. Meus queridos, vocês têm os vossos limites. E Jesus diz que ele se retirava para lugares solitários e orava. Para que ele pudesse ter tempo para refletir, processar as suas emoções e manter-se focado no seu propósito. Eu vou dizer aqui uma coisa que até pode chegar a alguns de vocês, pode chocar a alguns de vocês. Mesmo nós, casados e com família, nós precisamos do nosso tempo a sós.
E isto é para esposas, é para esposos. O facto de termos casado não quer dizer que a gente não tenha necessidade de estarmos sozinhos. Aliás, quem não cultiva estes momentos a sós, muitas vezes tende a perder-se, porque a gente nunca se conecta connosco próprios. Nós estamos tão cheios da informação dos outros, carregamos as cargas de toda a gente em todo o tempo e em todo o momento. Às 2x3 nós já não estamos a viver o nosso propósito, a nossa vida, nós estamos a viver a vida de toda a gente. Então, seja como marido, seja como mulher, seja como filhos, seja como avós, nós precisamos de tempo a sós. Tempo para nos refazermos, para nos criarmos e para termos esse contacto com Deus. Porque senão nós nos cansamos, nos esgotamos, nos afadigamos. Em segundo lugar, Jesus expressava... Isto vai até que horas? Estava a olhar agora ali para o relógio. Eu estou farto de falar e ainda só falei o quê? 10 minutos? Então, em primeiro lugar, como é que Jesus cuidava dos seus tempos de recriação, de quietude? Há muitas maneiras. A primeira, em primeiro, tirava tempo a sós com Deus. Mas mesmo a sós. Não é a sós com pregações, não é a sós com... Não faz mal nenhum ouvirmos a palavra. Mas eu quando estou a sós, eu quero mesmo estar a sós. E quero sentir tudo o que está em mim. Porque quero perceber em mim o que Deus está a falar, o que há de bom. Não é? A gente normalmente temos sempre às vezes uma perspectiva um bocadinho negativa. Temos medo de estar sozinhos, porque assim que estamos sozinhos, temos vozes de acusação, temos avaliações que são sempre negativas para nós, porque não estou a fazer isto, não estou assim, não sei, ou então estamos a empurrar dores ancestrais, não é, com a barriga para a frente, que continuam lá nos bastidores, a puxar os cordelinhos, e nós nunca nos libertamos dessas coisas, porque também não as confrontamos, e para confrontar precisamos de tempo a sós. E nesse momento, com Deus, nós somos curados, somos libertados, somos libertos, somos valorizados e afirmados. E isso faz toda a diferença em nós. Em segundo lugar, Jesus expressava as suas emoções. Volto a dizer isto. Jesus expressava as suas emoções. Os irmãos sabem que muitas das coisas que às vezes as pessoas consideram problemas espirituais não têm nada a ver com o espiritual, tem a ver com a emoção. As emoções estão desgastadas, arrebentadas, sabe? E o problema de vivermos às vezes no vermelho durante muito tempo é que se dá uma coisa que tivemos há pouco tempo. Um apagão. Dá-se um apagão. O quadro dispara, os sistemas e depois encontramos também aquelas pessoas que parece que já não sentem nada. Se calhar alguns de vocês já passaram por... Eu já passei por essa fase. Então aí chamemos-lhe a depressão, o que nós quisermos. Ou seja, estamos numa fase que a gente já não sente nada. Já não se consegue alegrar com nada, já não se consegue entristecer com nada, parece que estamos anestesiados. Mas, irmãos, não é suposto ser assim. A vida é difícil, sem dúvida. Ela vem à nossa vida. Todos os dias há desafios, há questões que têm que ser lidadas, temos responsabilidades. Nós sabemos disso, mas por isso e muito mais, nós precisamos de ter o nosso tempo sossegado com Deus. E depois precisamos também de ser pessoas que não vivemos atafolhadas de coisas não ditas, de situações não processadas, de problemas não resolvidos. Nós precisamos de expressar as nossas emoções. Agora, como é que expressamos essas emoções? Aí é que está a questão, não é? Eu posso sair com um chicote na mão e levar tudo à minha frente. Porque há pessoas que dizem, eu tenho o coração aqui. Então se tens, faz uma operação, que isso está fora do sítio. Está aqui, eu tenho que dizer. Não. A gente precisa de dizer no tempo certo, com as pessoas certas, no lugar certo. Porque senão, em vez de paz, nós vamos ter aquela paz com todos. Jesus expressou emoções. E ele o fez, inclusive, quando Lázaro morreu. Interessante que, sabendo ele que Lázaro ia sendo ressuscitado, ainda assim Jesus sentiu a morte do seu amigo. Ele sentiu tristeza. Ele chorou no templo. Ele expressou raiva, ira santa, mas expressou diante da injustiça.
diante das coisas erradas. Não está errado, meus irmãos, as emoções não são coisas erradas, elas só são erradas quando elas nos dominam e, sobretudo, quando elas estão tão doentes que aquilo que nos transmite é sempre o mal-estar constante. Isso nos rouba a nossa paz, rouba a nossa quietude. É importante nós expressarmos as nossas emoções. Eu faço quando oro. Mas desde muito cedo, as minhas conversas com Deus deixaram cair por terra todos aqueles protocolos que a gente tinha. Paizinho santo e tal, e não sei o quê. E a gente tínhamos ali um processo que íamos aproximar em Deus, parece que estávamos no Velho Testamento, né? Fazer uma série de rituais para chegar ao lugar santo. Eu falo com Deus como estou a falar agora aqui com os irmãos. Eu rio com Deus, eu conto anedotas na presença de Deus, aquelas que eu acho interessantes. Eu choro, eu rio, eu expresso as minhas emoções, sobretudo em alturas em que tu também não tens ninguém com quem o faças. Mas Jesus expressava as suas emoções. Ele não tinha medo disso. Nós encontramos em várias passagens. E eu não vou alongar mais. Em terceiro lugar, Jesus, ele buscava apoio. Várias vezes nós vemos Jesus a buscar apoio. Então, mas Jesus não é filho de Deus. Ele não era cheio do Espírito Santo. Ele não era isso tudo. Mas ele era homem. E se ele que é ele, o Senhor do descanso, e o Senhor também dos afazeres, se Ele nos revela de forma muito prática, enquanto homem, como é que se lida com todas essas questões, ou seja, há momentos em que Jesus, além de expressar as suas emoções, Ele precisou de suporte e de apoio, de gente que estivesse com Ele, não para lhe massacrar a cabeça, mas para estarem com Ele simplesmente. E nós muitas vezes queremos ser mais espirituais que Jesus. Queremos ser mais... Queremos ser etéreos, queremos andar ali, acima. Eu não sei se os irmãos aqui usam a Herbalife. Lá na Lausanne, há lá uns malandros que usam essa Herbalife. Esses andam sempre. A gente, olha, deixa cá para baixo, faz favor, que eu quero falar contigo. Falamos disso. Pés no chão. Real, verdadeiro, que é aí onde o Espírito de Deus trabalha nas nossas vidas e onde cura e descanso acontece na nossa vida. Ele buscava apoio. Encontramos isto em várias passagens, mas sobretudo na passagem do Getsemane. Os irmãos reparem, Jesus leva 3 amigos, aqueles que ele considerava mais próximos. E não foi para eles estarem lá a fazer de claque. Vai Jesus, tu és capaz, tu nasceste para isto, nós estamos aqui contigo, vai, go, 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 go. Jesus não queria uma claque de apoio. Jesus queria apenas o conforto emocional e também espiritual de 3 amigos que, sem abrir a boca, ficaram lá mais atrás. Mas ele saber que tinha o apoio deles. Nós precisamos de aprender a apoiar-nos em alguém. E eu sei que a nossa tendência é sempre defensiva, porque temos uma má experiência. Alguém falhou em confiança connosco. Nós estabelecemos logo, não vão confiar em mais ninguém. Isso é a mesma coisa que os irmãos dizerem, não, a minha mulher queimou a comida, nunca mais vou comer em casa. Quando era pequenino, tropecei e caí, jamais, a partir de agora, só rastejar o resto da minha vida. Buscar apoio. Em momentos cruciais, procurarmos acompanhamento e apoio. Não apenas para despejar. Tinha um pastor amigo, que ele era brasileiro, por isso é que tem este sotaque. Ele dizia, meu ouvido não é pinico, não. Importa que quando vamos falar, vamos também prontos a ouvir. E se não queremos ouvir, nós vamos dizer, olha, desculpa, eu só preciso desabafar. Podes orar só? Neste momento não estou preparado para ouvir nada. Mas nós precisamos de procurar apoio. Às vezes o apoio está só num abraço. Eu sei que tu sabes que eu sei. Mas neste momento, eu só quero abraçar-te. Eu quero que saibas que eu estou atento. E estou a levar contigo este momento. Buscar apoio, meus queridos. E a saúde de uma igreja, e a saúde de uma alma, porque isto tem tudo a ver com o mesmo, passa muito por isto. Por nós curarmos o nosso caminho para um lugar de liberdade, onde nós expressamos as nossas emoções, onde nós buscamos apoio.
onde nós, a palavra de Deus diz para a gente chorar com os que choram. Mas, irmãos, a gente chora por tudo e por nada. A gente liga à televisão, vê lá um filme de fazer chorar as pedrinhas. Olha, eu sou assim. Agora já não tanto, que eu não vejo esses filmes. A Elisa é que vê. Ela gosta daqueles filmes assim. É mais cacetada e tal. Mas a gente chora, a gente comove-se. Alguém está a passar uma cidade, a gente chora. Mas expressar as emoções, e é aqui é que testa o nosso caráter, é também alegrar-nos com quem está alegre. Hã? Eu que ando há 20 anos a orar por um Mercedes, e agora o meu vizinho do lado aparece-me com Mercedes. Senhor, tu enganaste no endereço. Era para mim, foi para o lado. E nesta semana tive que ligar para a CTT, porque uma encomenda que veio da China foi parar para Rio Tinto. É verdade. Vale que é tinto, pronto. A gente tem essa benesse. E às vezes as encomendas vão para... Mas Deus não se engana nas encomendas. Agora, os irmãos percebem, a minha capacidade também de me alegrar com quem está a ser abençoado também faz parte na expressão das minhas emoções. Porque infelizmente chegámos a um ponto que às vezes até temos medo de contar que fomos abençoados. Sou eu. Na Lausanne isto acontece. Sei que os irmãos aqui não têm esse problema, mas ficam já avisados, não é? Já um pré-aviso. Chorarmos, expressarmos, buscarmos apoio. Tão bom. Eu não gosto de ir buscar pessoas para se alegrarem connosco. Eu gosto. Nem que seja para beber um café, nem que seja para comer uma alheira de mirandelas, seja o que a gente comer, partilharmos, alegrarmos. Pá, Deus, eu estou na pior no meu momento da minha vida, mas a pessoa que está à minha frente está a viver o melhor momento da vida dela. Que alegria! Fantástico! Porque até essa expressão, a minha capacidade no lugar onde eu estou em tristeza, poder me alegrar com o outro que está a ser abençoado, meus irmãos, isso é abençoador, é curador também da nossa vida. Então a expressão e a busca de apoio, seja para partilhar, seja para dependermos, meus irmãos, é divino e ao mesmo tempo tão humano. E nós precisamos disso. Então Jesus também, ele desenvolvia a sua gratidão. Ele era agradecido. Gratidão, meus irmãos, a ação de graças tem muito mais a ver com aquilo que faz em nós do que Deus. Deus não precisa da nossa gratidão para fazer o que faz, porque antes ainda da gente sequer ouvir falar dele, já era bom para connosco. Antes de nós o conhecermos, antes de pensarmos nele, ou até mesmo tivéssemos um pensamento anti-Deus, Deus já estava a manifestar toda a sua bênção, toda a sua abundância, toda a sua misericórdia, todo o seu amor que foi expresso no limite na cruz, por Jesus Cristo. Mas a gratidão liberta o nosso coração e nos faz receber aquilo que Deus tem para nós. E isso faz toda a diferença na nossa vida. E eu vou aqui, como digo, vou aqui ler um textozinho e quem está aqui de direito, se eu meter os pés pelas mãos, digam que é para meter antes as mãos pelos pés. Mateus 11, 25 fala-nos, entre outras coisas, Jesus sempre exclamava, os irmãos percebam, quando Jesus orava e antes de fazer milagres, ele dizia, Senhor, graças te dou. Que privilégio. Diante de uma dificuldade, de um desafio, a primeira coisa que saía da boca de Jesus, Senhor, graças te dou. Porque me ouviste, porque eu sou teu filho, porque isto, por aquilo. Jesus tinha esta capacidade. E a sua gratidão não só refletiu o seu reconhecimento do cuidado e da provisão de Deus, mas também modelou uma atitude de confiança e dependência do próprio Pai. Os irmãos sabiam que a reclamação, o queixume, a vitimização, inclusive, influencia e tem consequências no nosso organismo físico? Se nós estivermos ao lado de uma pessoa que está sempre a queixar-se, e pior se a pessoa somos nós. Outro dia alguém estava a perguntar, numa entrevista humorística, coisa do género, então tu és monogâmico ou poligâmico? E ele dizia, eu sou sologâmico.
Então porquê? Eu estou casado comigo mesmo. É pá, a sério. Então e quais são os contras? Os contras é que eu não consigo o divórcio. Portanto, pior de tudo é quando somos nós, com essa atitude em nós. Afeta a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de tomarmos decisões e, sobretudo, também a nossa própria memória. Eu vou ler aqui um textozinho, espero que vocês ouçam até ao fim. 20 minutos a escutarmos sessão de desgraça na nossa orelha levam-nos 5 horas para desintoxicar de cortisol. Isto foi o que eu li em alguns artigos. O que é o cortisol? É preciso saber o que é o cortisol, não é? Porque já eu tenho isso, não sabia. Cortisol é conhecido como a hormona do stress. Uma vez que uma das suas ações mais importantes é a gestão de situações de alerta ou ameaça ao organismo. No entanto, mesmo num dia tranquilo, há a presença constante dessa hormona a regular diferentes funções do nosso organismo. Entre elas, regula o metabolismo, a utilização de gorduras. Estão a ver porque é que há gente aí? Estou a brincar. Não, gorduras, não, é verdade que a ansiedade e o stress desregula todo o nosso organismo e às vezes até cria em nós também obesidade. Diz assim, reduz a inflamação, regula o metabolismo, a utilização de gorduras, proteínas e hidratos de carbono. Reduz a inflamação, o que é essencial também em momentos de stress como lesão ou acidente. Controla a pressão arterial e os níveis de glicose no sangue. Regula os ciclos de sono, deixando o organismo mais ou menos desperto e ajuda a ter picos de energia, seja em situações de stress ou de exercício físico. Em termos gerais, o cortisol atua sobre os sistemas nervosos, imunitário, cardiovascular, respiratório, musculoesquelético, pele, cabelo, unhas, por aí afora. Também, os níveis de cortisol alteram-se consoante estejamos parados ou em movimento, a alimentar-nos ou a trabalhar, num esforço de concentração mental ou físico. Em situações de stress, a subida do cortisol acaba por atuar em todas as funções ao mesmo tempo, amplificando os resultados e preparando uma resposta do próprio organismo. Então, isto encontrei em artigos da área. Não sei se foge, se está dentro, mais ou menos, ali uma coisinha ou outra. Porque, se calhar, não sei se isto foi a inteligência artificial, ela não é assim muito inteligente. Seja o que for, isto dá-nos só... Porquê é que eu estou a falar isto? Só para nós percebermos uma coisa. A falta do descanso interior. A falta de processarmos a nossa alma, as nossas emoções, os nossos pensamentos. De procurarmos ajuda em tempo oportuno. Meus irmãos, isto tem efeitos sobre o nosso próprio corpo físico. E isso retira-nos o prazer, retira-nos a capacidade de nos deleitarmos no Senhor. Eu vou terminar rapidamente. Sim, eu tenho, mas eu sei que a nossa atenção tem taxímetro. 3 coisas rápidas. Então Jesus tirava tempo sozinho, Jesus expressava as emoções, Jesus buscava apoio, Jesus praticava, era perdão. Uma das maiores causas de cansaço e fadiga e de agitação nas nossas almas é a incapacidade que nós assumimos de não deixar ir as ofensas. Jorge, há bocadinho, posto Jorge, estava a falar da minha infância. Já agora dizer que eu ainda uso calções, não é? Já não tenho a mesma perninha, mas... dizer o seguinte. Na minha vida familiar houve várias coisas que foram marcantes, muito marcantes. E a gente cresce a lidar de forma invisível, a lidar, pura e simplesmente, a deixar-nos ir. Não somos nós que lidamos, aquilo é que lida connosco. A rejeição, a vergonha,
a inferioridade, a insegurança, certo? E claro, e depois nós arranjamos, há quem consiga contornar em parte, com algumas ferramentas, estas questões. Para mim sempre foi o humor. Eu percebi, olha, mesmo na escola, quando entravam os miúdos novos nas turmas mais velhas, eles levavam, não é, assim, alguns enxertos de vez em quando, os mais valentões. Eu era sempre amigo dos piores da turma. Nunca ninguém me fez mal, sabe porquê? Porque eu contava as minhas larachas, era brincalhão e tal. Então eu integrava-me, eu inseria-me no grupo, certo? Protegia a minha vida com o quê? Contando anedotas. Era só rir, era só rir. E mantenho essa veia. Isto é um bocadinho como o povo africano e afro-americano que cantam e cantam e cantam. E alguém perguntou a um desses cantores profissionais, eu sabia quem era, não me lembro quem é agora, e ele dizia que isto vem do tempo da escravatura, porque eles fizeram da música e do canto o seu escape. Então foram séculos a desenvolver a capacidade de se refugiar na música e no canto, em que faziam o seu soul music, a música da alma, subir e orar e cantava e conseguia ultrapassar todas as circunstâncias. Eu era a gargalhada, era a brincadeira. E quem está aqui que me conhece, confere? Pronto, só para saber. Mas onde é que eu quero ir? Eu quero ir a isto. É que foi uma vida a aprender a libertar.